Ok, começamos com a gravação. Então, vamos começar cumprimentando todo mundo, né? Todo mundo que está aqui conosco. A gente vai, cada um, se apresentar, né? Eu vou ter mais ou menos uma função de mediadora aqui, né, ajudar o pessoal, né, Eliana e Teodoro, na parte da organização, né? Mas nos eventos que a gente faz com populações, com indígenas, né, as pessoas costumam assumir esse papel também, né, então a pessoa que apresenta, ela também faz a mediação, né, e é uma coisa que é característica. Então, eu sou Letícia Fraga, eu sou professora do Departamento de Estudos da Linguagem da UEPG, há bastante anos, né, bastante tempo, mais de 20 anos, né, me dedico aos estudos com populações e junto com populações indígenas há mais de 10 anos, né, e nós temos um coletivo do qual fazem parte o Theo e a Eliana, e nesse coletivo a gente atende a várias demandas, né, discutimos trabalhos em várias áreas de conhecimento que são necessárias, né, e aí, hoje estamos aqui para discutir uma questão que julgamos importante para o curso de jornalismo. Sei que tem outras pessoas aqui de outros cursos, né? E aí, mas a gente vai conversando com vocês, a gente vai ter uma oportunidade de vocês se apresentarem, né? Rapidamente, para a gente ter uma noção de quem são as pessoas com quem a gente está falando, né? Então, da minha parte, era isso. Eliana, quer se apresentar? Pode ser. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Eliana, sou graduada no curso de Letras pela Universidade Estadual do Ceará. Sou mulher indígena Tremembé também. E eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre essa questão do racismo, né, no meio do jornalismo, tanto no curso quanto na prática da profissão, convidada pelo Theo e pela Letícia. E estou aqui, né, para dar minha contribuição. Passar a bola para o Theo. Beleza. Meu nome é Teodoro Anjos, eu estou atualmente no quarto ano do curso de jornalismo da UEPG, e eu estou aqui também, né, para, assim como a Eliana, passar um pouco desse conhecimento aí que eu adquiri na minha pesquisa, juntamente com a Letícia, a respeito do racismo e racismo dentro do jornalismo contra as pessoas indígenas, que, como a Letícia comentou, é uma questão importante e que deve ser debatida, principalmente porque com o passar do tempo no curso de jornalismo, essa foi a primeira vez que eu tive contato com essa questão. Então, eu acho interessante passar esse conhecimento adiante para as outras pessoas aí que estão dentro do curso. Como a Letícia comentou, o evento inicialmente era fechado para o pessoal do jornalismo, mas tem pessoas de outros cursos aqui. Entanto, eu acredito que o nosso debate também possa contribuir com esse olhar crítico de todo mundo, não só o pessoal do jornalismo, mas todo mundo que estiver escutando a gente, que estiver aqui debatendo com a gente, vai sair um pouquinho mais atento sobre essa questão. Sim. Bom, acho que a gente pode começar, Letícia? Não, eu vou propor uma dinâmica que eu aprendi nas práticas dos eventos com indígenas, né, assim, eu já participei de evento de 100 e poucas pessoas e sempre tem a parte que a gente faz a apresentação. É rapidinha, né, então aqui no nosso caso, acho que a pessoa pode dizer o nome, abre a câmera se sentir à vontade ou não, ou pode fazer só por áudio, né, mas fale o seu curso e a sua série, a série em que se encontra, né? Já que a gente vai ter também, para a gente entender, conhecer o nosso público, né? Então, para facilitar, porque eu sei que tem um pouco de timidez e tudo, né? E a gente está com o horário apertado aqui, a razão dos compromissos do Theo e da Eliana, eu vou chamar, tá? Eu vou chamar aqui pela ordem alfabética, né? Então, cada um diz o seu nome e o curso que faz e a série em que se encontra, para a gente conhecer um pouquinho vocês, bem pouquinho, mas tudo bem. Eu vou chamar, então, a Amanda.
A Amanda acho que está se ajeitando ali. Então eu vou dar mais um tempinho para a Amanda, vou chamar a Ana Paula. Acho que o pessoal tá terminando de almoçar. Dormiu. Depois do almoço dá um soninho, né? Uma coisa. Né? Eu nem almocei pra não bater sono. Ai, somos dois, É só o porque quando eu nome. como eu fico preguiçosa. Não, eu não sei. É só o nome e a série. O nome, o curso e a série, né? Uhum. Ana, você está me ouvindo? Deve ter ido levar o prato. Então, seguimos na lista aqui. O Levi está dando risada. Caroline. Boa tarde, gente. Boa tarde, Carol. Sou a Caroline e eu faço letras para meu curso. Que série você está, Carol? No quarto ano. No quarto ano de letras. Obrigada. Aí, vamos voltar para a Ana. É assim que os indígenas fazem, né? Para a gente não esquecer as pessoas também. Ana, você consegue falar o teu nome, o curso, a série? Ainda não. Amanda. Oi, tudo bem? Oi, Amanda, tudo bem? Tudo certo. Então, eu sou estudante de jornalismo do primeiro ano. Primeiro ano. Beleza. Gabriel. Oi, boa tarde para todo mundo. Sou o Gabriel, eu estou no terceiro ano de jornalismo mesmo. Beleza. Obrigadão, Gabriel. Cauã. Boa tarde, eu sou a Cauã e estou no primeiro ano de jornalismo também. Uhum. Mais um do primeiro ano. Laisla. Boa tarde, eu sou a Laísla. Desculpe. Uhum. É que tem acento. Eu estou no terceiro ano de letras em inglês. Uhum. Então é da minha turma lá. Ah, que legal. Levi. Boa tarde, eu sou o Levi e eu sou do terceiro ano de jornalismo. Isso, trabalha conosco lá no coletivo. Sim, Ah, eu também faço parte do CEAI. Isso, por isso que ele abriu a câmera. Isso, eu faço parte do CEAI também. Entrei ano passado, final do ano passado. Isso. A Lívia. Oi, boa tarde. Eu estou no primeiro ano de jornalismo. Primeiro ano de jornalismo, obrigada. Maria Helena. Oi, eu sou a Lena e eu estou no segundo ano de jornalismo também. Uhum. Maiara. Boa tarde, sou a Maiara, estou no primeiro ano de letras francês. Então é lá da minha turma e da turma da Eliana. Quem não tinha falado ainda, a Amanda falou, né? Acho que só a Ana. Oi, prof. É que minha internet caiu, aí o pessoal estava falando que você estava comendo. Não, é que minha internet caiu, aí travou. Daí eu falei, ai meu Deus, e agora? Mas agora eu tô aqui. Eu tô no terceiro ano de jornalismo e eu também faço parte do CEAI. Isso. A Ana também trabalha conosco. Então, beleza, pessoal. Obrigado pela apresentação, né? Então, acho que agora vocês fiquem à vontade para começar. Tranquilo, então. Eu vou apresentar aqui para o pessoal alguns slides, né? Aqui eu aprendi uma mecânica nova do Google Docs que você apresenta dentro da própria reunião, então tipo, não preciso transmitir a tela. Aqui.
aparecendo? Tá. Beleza, então. Bom, acho que eu vou fazer uma introdução leve. Essa oficina, a gente está realizando ela aí para conscientizar um pouco a galera a respeito do racismo que os indígenas sofrem, tanto pelas massas quanto dentro do jornalismo, né? O racismo, ele acaba sendo tudo que hierarquiza em termos de superioridade e inferioridade na concepção do ser humano. E ele se revela de diversas formas. Você quer comentar um pouquinho, Eliana, sobre isso? Bom, eu vou primeiro repetir meu boa tarde, né? Que depois que eu falei, muita gente já chegou. É Então, verdade. boa tarde mais uma vez, pessoal. Queria começar minha fala, antes de qualquer coisa, agradecendo, dizendo que eu fiquei muito feliz com a ideia, tanto da oficina, né, em si, para debater um assunto que é extremamente importante, quanto pelo convite da Letícia e do Theo. Acho que é uma ótima oportunidade para a gente expandir o debate, o olhar crítico sobre as nossas atitudes, que perpetuam essas práticas, né, racistas contra os nossos povos. Quando o Theo me apresentou o projeto, ele levantou alguns pontos que eu considerei importantíssimos. Eu acredito que a gente possa debater e trazer, né, debates cada vez mais elucidativos para tornar esse olhar crítico mais apurado, digamos assim. E dentre esses pontos que vocês estão vendo no slide, que eu acredito que de alguma forma se conversam, se misturam, né, eu acho que a gente pode falar reduzidamente, assim, de forma bem direta, de três, né? O primeiro, o fato de que frequentemente os indígenas são excluídos ou colocados à margem desses debates antirracistas. Então, por que isso acontece, né? Muitas vezes até pelos próprios movimentos antirracistas, e algumas dessas práticas muitas vezes são naturalizadas, nem são consideradas racistas, e as pessoas se perguntam por quê, né? E um último gancho quanto vamos problematizar essa imagem do senso comum do índio. O que é o índio e por que a gente já tenta não usar essa nomenclatura quando trata de povos indígenas. Posso começar, assim, explanando esses pontos? Pode. Eu já começo atropelando, né? Eu disse que Não, mas manda bala. eu falo pra caramba. Eu sou um pouco tímida, pessoal, fiquei meio apreensiva, assim, apesar de feliz com o convite, porque eu tenho dificuldade para falar em público, mas comecei a falar, vamos dar sequência. Então, antes de qualquer coisa, eu acho importante que a gente deixe claro que todos esses pontos têm em comum a ignorância, no sentido de desconhecimento mesmo, proposital ou não, sobre como funciona o sistema colonial, que foi implantado aqui desde 1500 e desde então só se atualiza. Não acabou e continua violentando os nossos povos. Então, de forma incessante, né? Então, é importante que a gente primeiro entenda por que os indígenas são excluídos desse debate do racismo e como isso corrobora com o discurso de violência colonial contra os nossos povos. Para que a gente discuta raça e racismo, a gente precisa entender, antes de tudo, o que é ser indígena, né? Indígena é uma expressão de etimologia latina, na verdade. Significa aquele que é gerado dentro da terra, aquele que é próprio da terra, ou seja, aquele que está ali antes de todos os outros. Então, quando a gente se refere aos povos originários, a gente precisa considerar que a nossa relação com a terra, a nossa ligação ancestral, é o que nos faz indígenas. Isso é muito maior, muito mais representativo dos nossos povos do que questões fenotípicas, né? O indígena, enquanto conceito, faz referência a quaisquer povos nativos de qualquer parte do mundo e dotados de qualquer característica física. Não necessariamente essa ideia de massa que o colonialismo implantou, né, no senso comum. Então, diante disso, a gente já quebra aquele primeiro argumento racista, né, que é muito comum no Brasil, de que fulano não tem cara de índio, de que fulano não parece índio. Primeiro porque nós não somos índios, somos indígenas. Índio foi um termo atribuído a nós pelos colonizadores para tentar generalizar, definir, manipular a imagem dos nossos povos.
segundo, porque indígena não tem que parecer com nada nem com ninguém, né? Alguns de nós carregamos, sim, fenotipicamente, algumas características físicas herdadas dos nossos ancestrais, e eu estou aqui de exemplo, né? E sofrem, sim, preconceito por causa disso também, mas esses fenótipos associados aos povos indígenas no nosso continente, apesar de sofrerem, né, o racismo, também é um ponto que deixa muitas pessoas inseguras para incluir indígenas na pauta antirracista. Porque não é o único ponto que a gente pode olhar e dizer que caracteriza um indígena, digamos assim. Eu nem gosto desse termo, caracterizar, mas enfim. Mas que possa ser associado ao indígena. E aí que entra o primeiro erro de não incluir ou de não acreditar que essa pauta nos contempla. E por quê? Por isso é importante de deixar claro. Do ponto de vista social, político, filosófico, antropológico, enfim, raça é um termo que abrange aspectos éticos, culturais, origem, subjetividade, não apenas características físicas. Não apenas características físicas herdadas biologicamente por determinado grupo, né? ênfase no não apenas, porque historicamente a racialização foi usada como instituição de poder, né? No nosso continente, especificamente, eu vou falar do nosso continente porque é o que eu tenho conhecimento e vivência para comentar, e no continente africano também, que, enfim, intercruza a nossa história, os brancos colonizadores usaram isso para subjugar e violentar outros povos, explorando a gente para implantar um sistema que favorece eles, né? Então, pessoal, isso foi usado para desqualificar e destruir todas as práticas, todos os modos de existência, todas as cosmovisões não brancas, tá? E é por isso que a discriminação pautada nesses fatores também é considerada racismo. Isso ultrapassa, como eu já falei, questões fenotípicas, tá? No caso do território roubado, que atribuíram o nome de Brasil, né, por exemplo, a miscigenação foi implantada como arma colonial, através de estupro, inclusive, como uma prática de dominação do homem branco, que era incentivada como uma forma de revolução racial, né? E, diante disso, a gente limitar esse debate sobre o racismo à questão fenotípica é apagar esse crime da história. É como se a gente estivesse aceitando esse crime hediondo como se fosse algo consensual. De certa forma, isso já foi até naturalizado. Aqui no Nordeste, por exemplo, o povo se chama de limpar o sangue. Olha que absurdo. Né? Daí a importância também da gente debater isso aqui, com vocês. Posso comentar? Pode. Então, com todas essas questões que a Eliana levantou, né, eu tô aqui para falar sobre o papel do jornalismo, né, referente a todas essas questões. Como os indígenas vêm sofrendo todo esse processo de apagamento, né, como eu e a Letícia a gente viu, viu dentro da pesquisa, vem sofrendo todo o processo de apagamento, é papel do jornalismo dar espaço para essas pessoas acabarem se pronunciando, dizendo as suas demandas, dar espaço para as causas das pessoas indígenas, porque, como a Eliana comentou, isso todo o sistema que vem, desde o sistema de 1500 até agora, vem favorecendo a população branca, né? E como uma das funções do jornalismo é combater injustiças, né? Tudo isso que os indígenas vêm sofrendo, além de serem injustiças, são coisas que não deveriam acontecer com nenhum outro tipo de pessoa, né? Porque todo mundo é igual. E então, acho que esse é o papel do jornalismo dentro dessas questões que a Eliana levantou. Pois é, assim, todo mundo é igual teoricamente, né? Deveríamos ser tratados da mesma forma. Sim. Mas na prática não é exatamente isso que acontece. E é importante deixar claro, pessoal, eu falei exatamente sobre como
se institui como o sistema funciona para que a gente entenda o que é o racismo, né? O racismo estrutural, o racismo na prática mesmo do dia a dia, porque tudo que foi construído a partir desse sistema colonial passou a reproduzir indistintamente esses ideais e vem sendo replicado e mantido há 521 anos. Então, política, estrutura social, a justiça, a educação, a cultura de massa, né, os meios usados para vincular isso, ou seja, as mídias também reproduzem, porque isso foi naturalizado, foi absorvido como parte da cultura nacional, como um único modo de ser, de existir. E vale ressaltar também que se a gente ainda existe depois de mais de 5 séculos, é porque essa violência não foi aceita de forma pacífica, como alguns livros de história tentam colocar, de que o indígena estava aqui trocando espelhinho por, né, para aceitar a chegada dos invasores. Não é bem assim que as coisas aconteceram. Teve muito sangue derramado, tem até hoje, e só por isso, né, esse sistema que nos impuseram é questionado, e só por isso a gente continua existindo. E uma das nossas formas de resistência também é a oralidade, é compartilhar conhecimento através da oralidade, algo que o sistema colonial também tentou acabar, né? Quando ele vai se atualizando para persistir até hoje, tentando desqualificar, diminuir, né, as nossas formas de resistência, a oralidade, os nossos conhecimentos, tentando impor uma língua que se pretendeu única, né, matando a gente, inclusive os falantes dessas outras línguas, para tentar se impor, tentaram acabar com essas formas de resistência, né? Então, assim, a escrita, por exemplo, que foi imposta, que ganhou valor histórico de verdade, né, de documentos oficiais, também se tornou um meio do colonizador tentar apagar os nossos povos. Ou seja, tudo, absolutamente tudo que a gente conhece até hoje dentro do sistema, com valor de registro histórico, com valor de fonte oficial para contar a história do Brasil, foi escrito, foi construído dentro da perspectiva do branco colonizador, né? E eis aí mais um ponto que eu acho que vale a pena a gente refletir, principalmente o pessoal do jornalismo, questão das fontes, né? Sempre que vocês vão produzir pautas, algo assim, vocês procuram fontes históricas, fontes oficiais. E é importante que essas fontes também sejam questionadas, porque elas tiveram um propósito, no que diz respeito ao Brasil, um propósito colonial, né? Então, tudo deve ser questionado. Também é importante um espaço como esse, né? Quando a gente pretende uma produção da colonial, quando a gente pretende fazer um evento para quebrar esses ideais racistas, esses ideais coloniais de forma geral, é importante oportunizar esses espaços para outros discursos, que não seja o discurso hegemônico, que não seja o discurso do branco colonizador, né? Então, mais um motivo para que eu agradeça e fique feliz com o convite, porque quando a gente não quer repercutir o racismo contra os povos indígenas, é importante que vocês nos ouçam, nos leiam, né, façam as devidas referências, cobrem dos cursos dos professores, das emendas, das disciplinas, né, a presença de autores indígenas, a participação de indígenas nos eventos. Não é só você falar que demonstra apoio à causa, não é só você nos colocar como um objeto de estudo, né? Nós somos sujeitos também, a gente também produz conhecimento, a gente também produz arte, a gente também pode compartilhar ideias, também pode compartilhar ciência, porque nós temos as nossas próprias ciências, a nossa cosmovisão, mas as nossas próprias, é importante colocar isso sempre no coletivo, tá bom? Porque, diferente da ideia do índio, que o colonizador tentou implantar, nós indígenas não somos únicos, né?
sempre que a gente for se referir aos indígenas, a gente coloca isso no coletivo porque nós somos muitos. Cada povo com a sua cosmovisão, cada povo com as suas diferenças, cada povo com as suas visões de mundo, né? Então, sempre que vocês forem incluir pautas indígenas, ou não necessariamente, qualquer outra pauta, é importante a presença de representantes indígenas. Quando a gente fala de pautas indígenas, se torna óbvio, obrigatório, né? Porque é muito desrespeitoso, incômodo, que a gente tenha tanto a oferecer, que a gente tenha tanto conhecimento e não receba o devido reconhecimento por isso, pelas nossas produções intelectuais, né? Não tem a nossa representatividade respeitada. E isso é uma prática racista, tá? Quando a gente estava discutindo aqui a ideia do projeto da oficina, o Theo levantou também um outro ponto. Até a consideração ou não de determinada pauta não deixa de ser uma prática racista, porque algumas vezes, quando a gente fala das mídias, as pessoas evitam tratar de determinadas pautas para não ofender o outro lado, digamos assim. Mas esse lado nunca é o indígena. O indígena é sempre apagado, é sempre invisibilizado. E essa inferiorização das nossas culturas, da nossa imagem construída pelo colonizador, que também remete a essa inferiorização, né, intelectual dos nossos povos, são práticas racistas. Os nossos conhecimentos precisam passar necessariamente pela tutela epistemológica do branco para serem validados, para que então os brancos possam chamar de conhecimento. E ao invés de nos chamarem para falar sobre os nossos conhecimentos, chamam pessoas brancas para falar sobre nós, nos negando esse espaço, mais uma vez, como se nós não tivéssemos capacidade de explorar, de falar sobre conhecimentos que são nossos. Sim. Então, é uma questão bem complicada. Exato. Pois é. Sim, sim. Você levantou uma questão muito importante, né, que é a questão do conhecimento indígena que acaba não sendo compartilhado. Isso é uma coisa que a gente debate dentro do jornalismo, que é a questão da pluralidade de fontes. Em conversa com um amigo meu no ano passado, ele chegou para mim e perguntou assim, se você entrevista uma fonte negra ou uma fonte indígena, você precisa comentar na matéria que essa pessoa é negra, indígena? Eu falei assim, isso vai agregar algo para a reportagem? Ele falou, não. Então, a resposta é não. Mas tem um ponto bem importante, que a pluralidade de fontes, ela não é só referente a você escutar todos os lados, mas você escutar todos os tipos de pessoa. Porque não são todas as pessoas que têm as mesmas demandas, os mesmos tipos de conhecimento. Então, por exemplo, por que quando, sei lá, tem uma pauta sobre economia, onde você está debatendo a questão do preço do dólar ou o preço do euro em relação ao real, você vai chamar uma fonte, um economista que, em sua grande maioria, é branco, rico, hétero, e que tem a percepção dele sobre determinado assunto. Você não opta por chamar, por exemplo, um economista negro, um indígena, que tem uma percepção diferente sobre aquele tema. Essa é uma coisa que a gente debate bastante, mas que a gente acaba reproduzindo. Eu não sei, chega a ser quase inevitável, porque isso está tão interiorizado dentro da gente que é difícil mudar, sabe? Então, quando você for... essa é uma dica que eu dou para o pessoal de jornalismo, não só de jornalismo, para todo mundo que está aí. Quando você for produzir uma pauta ou comentar sobre determinado assunto, pense em diversificar os tipos de fonte. Chama uma fonte indígena para falar sobre o assunto. Eu tenho certeza que uma pessoa indígena tem uma percepção diferente sobre determinado assunto, que agrega muito valor, varia entre as fontes. A Letícia levantou a mão. Quer comentar, Letícia? Queria, sim, Theo, queria fazer uma pergunta, né, que, assim, não necessariamente é para você, mas para a gente pensar aqui, né? Quando você pergunta, alguém te pergunta sobre a fonte, e aí você tem uma fonte lá que é uma pessoa negra, né? E aí o aluno fica em dúvida, ou o jornalista fica em dúvida,
se escreve que se trata de uma pessoa negra, né? Uhum. Aí é o jornalista, é o aluno de jornalismo que decide se é relevante ou não dizer se essa pessoa é negra? Cabe só a ele? Então, teoricamente sim, mas esse tipo de temática, ela não é muito abordada até pelos tipos de produções que a gente tem dentro do curso de jornalismo. Mas, por exemplo, em uma reportagem onde vai tratar da temática do racismo, às vezes seria importante evidenciar que a fonte que está falando, ela é negra e sofre racismo, ou, por exemplo, quando você vai tratar de uma pauta sobre homofobia, é importante você evidenciar que aquela pessoa, ela é LGBTQI+, mas, por exemplo, em temáticas, por exemplo, vou falar sobre política, e eu chamo uma pessoa indígena para comentar. Você tem a opção de colocar que essa pessoa é indígena ou não, sabe? Mas geralmente a escolha é da pessoa que está escrevendo a reportagem. A minha sugestão, aí queria ouvir a Eliana também, é que isso fosse discutido com a pessoa, com a fonte, sabe? Existem diversas formas, por exemplo, você pode colocar uma foto da pessoa, né? E a pessoa, então quem está lendo a matéria consegue identificar se trata de uma pessoa negra, né, ou não. Mas assim, conversar com essa fonte e perguntar como ela quer ser identificada, né? Como é que a sua pequena bio ali, né? Uhum. Então, assim, por exemplo, todos as pessoas indígenas que eu acompanho em redes sociais, todas lá na identificação, elas se identificam como pessoas indígenas, né? Membro do povo, né, como no caso da Eliana, né, do povo Tremembé, aí às vezes cita a região de onde veio, né? Então, assim, por que não considerar o que essa pessoa tem de importante a dizer, identificando como é que essa pessoa se coloca no mundo? Sim. Né? Então, acho que discutir com a pessoa, eu acho que seria muito importante, porque senão é muita responsabilidade para o jornalista. Sim. E aí a nossa questão aqui é a seguinte: e quem é esse jornalista geralmente, né? Uhum. A gente tem um percentual assim, né? Se a gente for pensar no perfil, né? São pessoas brancas, né? Acho que tem uma divisão razoável aí entre homens e mulheres, mas a gente sabe que as mulheres não estão em cargos de chefia, as mulheres geralmente estão em cargos mais subalternos, né, fazendo o trabalho pesado aí. Então, assim, a pessoa vai fazer isso dentro dos limites dela. Sim. Né? Então, que ela conversasse sobre isso com essa fonte. E, mais uma vez, isso mesmo que você falou. Assim, por que chamar a pessoa negra só para discutir pauta de racismo? Claro, precisa chamar. Mas, assim, por que não se chama uma pessoa indígena para discutir medicina? Sim. Né? Para discutir educação? Né? Tem tanta coisa, né? O pessoal de letras, que foi meu aluno, que vai ser meu aluno, está sendo meu aluno, né? A gente estuda os documentos da escola indígena, porque isso ajuda a gente a entender a escola da cidade melhor. Uhum. Né? A Eliana quer comentar? Basicamente isso, eu concordo com a Letícia. A gente tem tantos conhecimentos para oferecer sobre tantas áreas, né? Mas aí vem a questão do racismo estrutural, né? Dessa ideia colonial ainda de tentar anular, diminuir os espaços dos indígenas para justificar esse extermínio dessa imagem do indígena, né? De alimentar essa imagem do índio, do atraso intelectual e cultural, de que a gente faz parte de um passado, de que está congelado nesse passado, de que não acompanhou as mudanças que aconteceram. Se nós não tivéssemos acompanhado essas mudanças, nós não teríamos resistido aqui. Né? Uhum. Primeiro ponto óbvio, se a gente teve que mudar, foi para resistir. Então, óbvio, aquela ideia também, nossa, mas a Índia tem celular, nossa, mas sabe usar uma câmera, aquela coisa absurda do congelamento no passado. Isso não existe, pessoal.
Acho que a gente está do lado oposto à modernidade, que a modernidade é o ápice da evolução humana. Então, eu pergunto para vocês, que evolução é essa, né? Que deixa um rastro de morte e violência por onde passa, né? Que forma de inteligência é essa que precisa apagar todas as outras formas para conseguir se destacar, para se colocar, né, como, sei lá, a vida da própria espécie em risco? Então, as pessoas que absorveram esse discurso do colonizador, que passaram a enxergar com naturalidade essa ideia de atraso, que passaram a difundir essa imagem de que índio bate no peito e sacode chocalho e fala em índio, ou alguma coisa do tipo, que associavam essas práticas, sei lá, lascivas, libidinosas, fetichizando a imagem, sexualizando a imagem da mulher indígena, estão corroborando, sim, com essas práticas coloniais, estão corroborando com o racismo, né? Como o Tá falou, isso se torna, de alguma forma, natural, porque nós já nascemos dentro desse sistema que nos foi imposto. Então, tudo que a gente conhece que está em torno funciona pautado nesses ideais racistas, nesses ideais coloniais, que foram realmente pensados para tentar destruir os povos indígenas. Então, aquilo ali se torna natural porque é a realidade que a gente conhece. Então, quando a gente toma conhecimento de como funciona o sistema, de como isso atinge as nossas vidas, é importante que a gente se oponha a isso, é importante que a gente faça o que puder para tentar mudar isso. Né? Nosso evento não deixa de ser uma dessas iniciativas. Como você comentou, né, tudo que está aí hoje em dia vem desse sistema colonial que acaba favorecendo a população branca. E eu acho que é por isso que, por exemplo, torna momentos como esse, como essa oficina, importantes, porque a gente, de certa forma, está mostrando para as pessoas que existe uma forma diferente e que necessariamente é a forma correta de se fazer por exemplo, falando do ponto de vista do jornalismo, a forma correta de se fazer o jornalismo, porque o jornalismo, como a Letícia comentou, os próprios jornalistas eles são predominantemente pessoas brancas. Dentro do curso de jornalismo da UEPG, por exemplo, a gente tinha uma estudante indígena, ela acabou desistindo do curso, e, por exemplo, na minha turma, acho que tem 2 pessoas negras, no terceiro ano, acho que tem o Levi, e não sei se tem mais alguém. Então, é importante que a gente conscientize as pessoas que estão fazendo jornalismo para com que elas percebam esses outros tipos de realidade. Professores não têm, não tem nenhum. Inclusive, isso é extremamente problemático, né? Porque, por exemplo, vai que uma pessoa quer fazer um TCC sobre racismo. Ela vai pegar um professor branco para comentar sobre isso, sabe? Então, é extremamente complicado. Aquela ideia da tutela epistemológica, né? Os nossos conhecimentos, ou para falar de nós, ou algo referente a nós, chamam um branco para intermediar isso, para falar sobre isso, sendo que a gente é perfeitamente capaz de explorar o assunto. Exatamente. Bom, seguindo aqui, agora entrar um pouco na parte se o jornalismo combate o racismo, né? Muitas vezes os discursos das mídias hegemônicas têm a ver com os discursos da elite. Isso é uma coisa que a gente comentou aqui, mas é que é importante a gente sempre estar falando sobre isso, que as fontes, geralmente, elas são pessoas que elas ocupam cargos de poder, né? Por exemplo, aqui eu comentei a questão do economista, ou o cientista pode ser um cientista político. Geralmente essas pessoas elas estão em cargos de poder e, em sua maioria, elas são pessoas brancas e que possuem muitas posses e tudo mais. Então, elas têm uma percepção diferente por exemplo, das minorias. E isso é problemático porque você não consegue ouvir a demanda das pessoas, você não consegue ouvir o que essas pessoas que estão presentes nas minorias têm a oferecer e que são de valor, né? Porque é importante a gente sempre estar ouvindo todo mundo.
ali a questão da pluralidade de fontes também, que a gente sempre se preocupa tanto com a pluralidade de fontes num acontecimento de, a gente tem que ouvir, por exemplo, sei lá, um caso de assédio sexual. A gente tem que ouvir o acusado, a gente tem que ouvir as vítimas, a gente tem que ouvir a polícia, a gente tem que ouvir um psicólogo para entender esse processo. Mas não é só a pluralidade de fontes nesse sentido também. A gente tem que pensar que espaços as pessoas ocupam, né? Então, a gente sempre tem que buscar o máximo de percepções possíveis, o máximo de pessoas diferentes possíveis, não necessariamente nesse tipo de situação, mas em todos os tipos. Eliana? Quando a gente estava pensando a oficina, pessoal, levantei essa questão para o Theo, porque no curso de letras, eu sou beletrista, né? Eu não sei se eu falei isso na apresentação, mas no curso de letras, a gente parte do princípio de que imparcialidade não existe. A gente vê muito através das mídias, dos jornais, enfim, falando que são símbolos de imparcialidade, ou algo do tipo. Mas no curso de letras a gente parte do princípio de que imparcialidade não existe, porque todos nós somos atravessados por ideologias, todos nós somos criados por um sistema, né? E esse sistema deixa marcas na forma como a gente pensa, na forma como a gente se posiciona. Então, o simples fato de escolher ou não uma pauta, a escolha lexical na hora de tratar essa pauta, tudo isso acaba revelando o nosso posicionamento intencional ou não sobre os assuntos. Então, quando a gente fala sobre o fato de pessoas brancas, às vezes, não pensarem na perspectiva dos povos indígenas, na perspectiva dos negros, não quer dizer que necessariamente elas estão fazendo isso de forma proposital. Mas elas são atravessadas por ideologias, sim, e são favorecidas por um sistema. E quando você está sendo favorecido por um sistema, raramente você questiona aquilo dali. Se o problema não te é apresentado, você não questiona. Questiona quem está sofrendo com aquilo. Então, eis a importância de você buscar pessoas não brancas para incluir nos mais diversos assuntos, porque a gente sempre vai ter alguma visão crítica diferente disso, porque nós não somos favorecidos por esse sistema. Pelo contrário, nós somos caçados por ele, literalmente. Né? Exatamente como a Eliana falou. Essa questão ali que eu coloquei no slide também do senso comum mascarando o racismo dentro das mídias, ele é extremamente problemática, porque o senso comum, apesar de ele ser algo que contribui também com a sociedade, ele pode ser algo extremamente perigoso, né? Eu lembro nas minhas aulas de metodologia, onde a gente diferenciava o conhecimento científico do conhecimento do senso comum. E o senso comum, ele pode dar a impressão a quem tem ele de que essa pessoa ela é completamente sábia sobre determinado assunto. E dentro das mídias, por exemplo, as pessoas acabam reproduzindo o racismo e colocam a culpa dentro do senso comum, de que, por exemplo, eu fui ensinado a ser dessa forma pelos meus pais, pelos meus avós, pela minha criação. E como a gente comentou que a maioria dos jornalistas eles são brancos, eles acabam tendo esse tipo de criação, raras as exceções, né? E acabam jogando a culpa dessas práticas racistas dentro do senso comum. Né? Quer comentar, Eliana? Eu quero. E eu queria dizer que isso não é mais desculpa na nossa geração, tá bom? Nunca mais usem isso como uma desculpa. Se você é alfabetizado, se você tem acesso à informação, se você vive na nossa geração e tem acesso à tecnologia, seja lá quais forem, ou simplesmente sensibilidade para conversar com outra pessoa e desenvolver empatia, isso não é desculpa. Eu lembro daquele exemplo, ele não tem muito a ver com a questão do jornalismo, mas ele representa bem a questão do racismo, que não sei se a galera acompanhou o Big Brother, nessa última edição que teve, o Rodolfo, ele foi racista, né, com um dos participantes, e na justificativa dele, que não existe, né, ele comentou que, mas eu sou de cidade do interior, eu fui criado dessa forma. Aí ele foi questionado, como é que uma pessoa que é conhecida no Brasil inteiro, possui uma notoriedade e não possui esse tipo de conhecimento, né? Então, acho que é
esse exemplo de forma concreta, né, de você mascarar o racismo dentro do senso comum. Então, realmente, como a Liana comentou, isso não existe mais. Pode falar, prof. A coisa ali foi tão grave, gente, foi tão explícita, foi tão absurda, que a Globo, porque, enfim, né, vocês não precisam explicar para quem é do jornalismo quais são as estratégias, né, que a TV Globo usa para passar uma imagem, né, sobre ela. Enfim, é um exemplo de uma televisão que tem, né, uma série de estratégias assim que se protege, que nunca é pega por nada, nunca é responsabilizada por nada, né? Mas ali a coisa foi tão séria, né, tão explícita, era tanta reincidência, né, que aí ela tomou providência. Tomou as providências necessárias? Acho que não, né? Acho que isso é óbvio que não, que ela, né, que devia ter feito muito mais coisa. É super reincidente, né? Teve uma série de outros casos, nunca aconteceu nada, né? Nunca ninguém foi responsabilizado por nada. Mas assim, mas isso chama tanta atenção que as pessoas chegam a achar, nossa, mas que bonito, olha o Thiago Leifert. Aí todo mundo diz que ele lacrou, porque ele fez um discurso lindo, maravilhoso, né, sobre o que é ser negro. Quem é o Thiago Leifert para dizer o que é ser negro, gente? Né? E aí, mas assim, a coisa foi tão absurda e a Globo é tão omissa em relação a isso, que aquela coisa pequeníssima e ridícula que eles fizeram fica parecendo uma coisa imensa, e é uma rede de televisão que faz a sua parte nesse sentido, o que é a maior mentira, né? E todos nós sabemos disso, né? Tem a Globo, assim como qualquer outra imprensa, qualquer outra empresa grande, né? Ela tem muita responsabilidade, ela tem racismo estrutural, né? Você não vê pessoas negras lá nos altos cargos, né? Então, ela e ainda tem o papel de ser uma empresa de mídia que reforça esse racismo estrutural, né? Então, não só ela tem responsabilidade nesse racismo estrutural, como ela ainda reforça para as populações que acompanham essa rede, né? E mesmo assim todo mundo achou lindo, maravilhoso, porque nunca nada tinha acontecido, né? E aí pareceu, o Thiago Leifert virou o antirracista. Tem que ir para não chorar. Como a Ana comentou ali no chat, né? Teve que fazer barulho nas redes sociais para eles se manifestarem no programa, senão não ia ter nada. Realmente, né? Essa questão das redes sociais, elas impactaram bastante esse acontecimento, porque, por exemplo, acho que eu não sou um grande fã assim do Big Brother, acompanhei essas 2 últimas edições, mas se eu não me engano, umas 2 ou 3 edições atrás, uma participante racista ganhou o Big Brother, né? E nessas últimas edições que as redes sociais estão impactando de forma direta dentro do programa. E realmente, como a Ana comentou, a partir do momento que as pessoas começaram a se mobilizar dentro das redes sociais, isso começou a prejudicar a Rede Globo, eles tiveram que tomar uma atitude, né? Mas, por exemplo, na época que essa participante ganhou o programa, as redes sociais elas não eram tão fortes como elas são hoje, apesar de ter sido poucos anos atrás. Então, não houve uma mobilização da Rede Globo referente a participante, né, e as ações dela. Quer comentar, Eliana? É basicamente isso, pessoal. Que existe, depois da chegada, vou chamar de certa forma até de uma mídia independente, né? Que todo mundo pode interagir, todo mundo pode colocar a sua opinião, cobrar a mobilização das mídias hegemônicas, fez uma diferença, impactou e traz acesso à informação também, né? Voltando à questão da pauta do racismo contra os povos indígenas, se eu não me engano, teve uma participante também que fez uma piada com relação aos povos indígenas, dizendo que alguém estava achando que era
como índio, chegar e mostrar o espelhinho e ficar tudo bem. Também não acompanho, não sei exatamente. Vi através das redes sociais, inclusive, esse comentário que causou também alguma revolta, porque sempre tem essa ideia de que o índio, no caso, para eles, né, o indígena para nós, é essa figura pacífica, que aceita tudo e qualquer coisa, ou de que é o preguiçoso, não luta pelos seus direitos, não luta por espaço, e, na verdade, é o contrário, simplesmente eles nos excluem desse espaço, e se a gente continua vivo é por resistência, mas esse espaço a gente também tem adquirido através das redes sociais, né? Muitos influenciadores indígenas, muitos perfis como o do próprio SEAI, trazendo essa pauta, trazendo informação, trazendo eventos como esse para que a gente possa discutir isso, e traz informação também para as pessoas. E daí a gente voltar àquela ideia de fui orientado pelo senso comum e não questionei isso, se você tem cabeça para pensar, né? Aquele ditado popular. Se você não questionou isso, é porque você está sendo favorecido por isso. E se você está sendo favorecido por isso, questione a partir do momento que você entrar em contato com essa informação. Uhum. Como a Eliana comentou ali, aquela parte ali do acesso à informação contra o racismo nas mídias. É exatamente isso. A melhor forma de você combater o racismo dentro da mídia hegemônica é através do acesso à informação. E onde que você vai buscar essa informação? Porque se as mídias hegemônicas estão sendo racistas, e querendo ou não, a população ela acompanha as mídias hegemônicas de forma... eu acho que não gosto muito dessa palavra, mas é brutal, eu acho, porque a população brasileira inteira, por exemplo, assiste a Globo. Então, querendo ou não, a Globo também é racista, e aonde que a gente vai buscar essa informação? Vai ser com os influencers indígenas que compartilham o ponto de vista deles, vai ser com o coletivo, o SEAI, que dá espaço para a população indígena, vai ser nesses espaços, até pela falta de espaço que as pessoas indígenas têm dentro da mídia hegemônica. Pode comentar, Eliana. Quando a gente fala de uma emissora da proporção da Globo, não só a Globo, várias outras, tá? A gente focou na Globo aqui porque começou a falar do Big Brother, enfim. Mas quando a gente fala de uma emissora da proporção da Globo, a gente não pode colocar isso na conta só do racismo inconsciente, só do racismo estrutural, tá bom? Isso tem outras questões políticas bem mais profundas. A gente sabe da importância das concessões para as emissoras, a gente sabe da importância da vantagem econômica que essas emissoras têm, né, quando dão esses espaços para os grupos privilegiados, digamos assim. Então, o discurso dela apoia, por exemplo, quando ela evita a presença dos povos indígenas numa reportagem sobre as invasões às nossas terras, por exemplo, porque tem a bancada ruralista. Né? Porque eles acham importante manter essa articulação política, esse apoio político para manter concessões, para manter algumas vantagens financeiras. Então, a gente não pode colocar só na conta do que não foi intencional, que faz parte do racismo estrutural, e eles reproduziram o senso comum. Quando a gente fala da mídia hegemônica, quando a gente fala de emissoras desse tamanho, a gente está falando de emissoras que deveriam ter uma responsabilidade minimamente ética de não reproduzir esse tipo de coisa. No entanto, o financeiro se sobrepõe à ética, né? Ao respeito à dignidade humana. Isso. Como está ali no slide, deve-se pensar que o sistema vem beneficiando economicamente por toda a história da população branca, não apenas economicamente, mas também epistemologicamente, né? É isso que a Eliana comentou, das concessões, da bancada ruralista. E você ter todas essas informações de que determinada emissora está sendo racista, ou determinada pessoa no seu cotidiano acaba praticando racismo contra uma pessoa indígena,
ou contra uma pessoa negra, ou contra uma pessoa cigana, você tem que apontar esse racismo, porque o primeiro passo para você combater o racismo é você reconhecer que ele existe, né? As pessoas utilizam muito da palavra preconceito. Você foi preconceituoso. Não, gente, é racismo. A Eliana quer comentar? Preconceito, a gente, de forma literal, a gente já coloca, né? Um conceito formado previamente sobre alguma coisa é demonstrativo de ignorância sobre determinado assunto, desconhecimento sobre determinado assunto, mas quando a gente só coloca a questão do preconceito, também se perde nessa ideia do que não foi intencional, ou de que você não conhecia o assunto e, ok, vou conhecer, vou me dar melhor com isso. Quando a gente está falando de vocês, futuros jornalistas, de pessoas que estão trabalhando com a mídia, é responsabilidade também você buscar isso antes de levar a público, de você questionar a matéria já pronta, né? Antes de ser publicizada. Então, é importante que a gente considere isso tudo quando está falando não só das mídias, em geral, mas da nossa convivência também. Sim. Você já parou para se questionar se aquilo ali vai, de alguma forma, ofender a dignidade e a existência de alguém? É engraçado para você, mas é engraçado porque eu estava citando aqui alguns personagens de humor da década de 80, 90, sei lá, que tinham a imagem do índio, que era extremamente sexualizada e falava, enfim, de um jeito estranho, nem sei o que é aquilo, nunca vi um indígena falando daquele jeito. Mas as pessoas, de alguma forma, não paravam para se perguntar se aquilo ali ofendia alguém. E as pessoas que não paravam para se perguntar quem eram essas pessoas, por que não se perguntavam? Né? Hoje em dia tem coisas na TV que você compara o que era passado antes e se pergunta como é que ninguém questionava aquilo dali? Exatamente. Porque o acesso à informação ficou muito mais facilitado. E com a informação vem esses questionamentos. Esse espaço de fala também, esse espaço de contestar o que está sendo colocado. Sim. Em uma das minhas orientações, é o que eu e os meus filhos dizem dos Trapalhões. Você quer comentar um pouquinho, prof, sobre? Não, exatamente isso que a Eliana está falando, né? Que quando eles veem alguns quadros antigos, né, dos Trapalhões, o que era a banheira do Gugu, o programa do Gugu, né? E tinha a banheira do Gugu. Eles dizem assim, mãe, como assim? Que horas que isso passava? Quem assistia, né? Criança assistia isso? Isso passava domingo de tarde, a criança estava na frente da televisão assistindo isso? Então era uma... Eu confesso que para o Gugu, a minha mãe não deixava assistir. Mas nos Trapalhões tinha várias coisas, assim, homofobia, racismo, né? Que me deixava, assim, sem reação e sem entender, né? Ao mesmo tempo que eu tinha uma sensação de que aquilo estava errado, que eu tinha uma outra criação, mas eu não entendia como é que aquilo passava na TV e por que, né, as pessoas riam e tudo, e já que era um programa de humor para criança. Como a Ana comentou ali, falando em Globo, o próprio Zorra Total tinha coisas muito erradas e nós achávamos graça há poucos anos atrás. Não só há poucos anos atrás, Ana, isso eu te falo. A falta de informação, ela tá tão impactante hoje em dia, que, por exemplo, em uma das minhas orientações com a prof, eu comentei com ela sobre um caso de que, por exemplo, eu estava assistindo uma live de um jogo, e nesse jogo as pessoas tinham personagens, né? E um dos personagens era um índio que veio da cidade e que veio da comunidade dele, da aldeia dele, e estava no meio das outras pessoas, e a forma com que essa pessoa que estava interpretando esse indígena, ele, por exemplo, ele estava só de cueca no meio das outras pessoas que estavam vestidas, ele interpretava de uma forma com que as pessoas, que, por exemplo, ele não sabia mexer em celular, ele não sabia mexer no computador,
E daí eu tava assistindo, assim, e vendo os comentários na, na transmissão, e sempre que aparecia esse personagem, as pessoas davam risada. Todo mundo. E eu fiquei me perguntando o quanto essa falta de informação ela prejudica muito a forma com que as pessoas veem a realidade, porque, por exemplo, antes de eu ter contato com a pesquisa, com a professora, inclusive eu queria agradecer a prof, que ela abriu os meus olhos de uma forma assim que não tem, acho que eu jamais conseguiria abrir os meus olhos dessa forma se eu não estivesse dentro da pesquisa, de que atualmente esse tipo de coisa, ela me chama muita atenção e ela me mostra o quanto é problemática. E eu não sei se, por exemplo, essas pessoas que estavam assistindo essa transmissão possuem as mesmas informações que eu tenho, né? Então, elas não viam de uma forma problemática, elas viam de uma forma engraçada. Elas não viam o racismo que estava ali contra a população indígena. Então, sei lá, foi uma coisa assim que me tocou bastante, sabe? Eu acho que quando eu comentei com a prof, eu falei que isso, sei lá, era uma coisa assim que me abominou muito, né, prof? Sei lá. Ah, desculpa, gente. A Eliana. Não, e que é um exemplo, assim, do quanto a formação, a educação em relação a essa temática, ela faz diferença, né? Então, quando a gente fala que o racismo, né, combater racismo tem a ver com a educação, a gente está falando de uma educação antirracista verdadeiramente, né? Não é de a gente falar de uma educação contra racismo, você comprando bonecas negras e entregando para as crianças, né? O que também tem o seu papel, mas o que a gente precisa mesmo, né, é fazer uma educação antirracista em âmbito geral, né, pensando de forma prática, né, o que precisa ser feito. Então, precisam ser feitas formações. No meu curso, nós temos 2 professoras negras e que fazem um trabalho importantíssimo ali com relação a racismo contra pessoas negras, mas não podem ser só elas, né? Então, a gente precisa ter parceria de outros professores, porque combater o racismo é responsabilidade de todos, né? Então, assim, a gente fala se tem professor ou não tem professor negro, indígena nos cursos, porque geralmente essas pessoas têm sofrem isso na pele e fazem, né, o papel de estudar para poder fazer essa formação, né, com as pessoas brasileiras num país em que a gente acha graça, né, que racismo é um dos elementos. Vocês podem ver, todo o humor brasileiro, ele se sustenta a partir de preconceito, né, a partir de racismo. Então, ou o personagem, ou tem homofobia, ou o personagem misoginia, ou racismo contra pessoas negras, pessoas indígenas. Pode ver, né, que o humor brasileiro, é difícil você encontrar, assim, um humorista, né, um grupo de pessoas, né, que trabalha com humor, que faça humor sobre outras bases, né? Agora, mais recentemente, você tem gente que faz humor sobre o homem branco, hétero. Eu me divirto, né, gente? Mas, assim, eu não sei se os homens branco, hétero acham graça. Né? Então, é uma coisa que há pouco tempo era impensável mesmo, né? Era impensável. Vamos ver o que a Márcia disse ali. Letícia, é interessante essa questão do humor que você levantou sobre o homem branco hétero, por exemplo, porque o que incomoda eles é a constatação de fatos, de práticas reais, e não de uma imagem forjada, inexistente, como eles criaram sobre nós. E daí, se eles se ofendem com constatação de fatos, por que não mudar? Ao invés de levantar aquela história do mas nem todo homem, ou nem todo branco. Pois é. Com todas essas informações que a gente passou para o pessoal, eu consigo evidenciar um pouco melhor o papel do jornalismo, né? Que seria de mostrar essas coisas que acontecem
e mostrar o quanto elas são problemáticas. Porque se o jornalismo ele não mostrar, ele vai continuar essa reprodução, e que a nossa reprodução passa para as pessoas que consomem o jornalismo. Então, a gente tem essa responsabilidade de tratar as fontes com respeito, que nem a Eliana comentou, mas não só, por exemplo, eu fui falar nas turmas do primeiro ano lá, eu comentei com ele de que o papel do jornalismo, ele tem que ser, ele é extremamente, o jornalista tem que ser extremamente responsável, mas essa responsabilidade e o respeito que ele tem que tratar as fontes, não é só, por exemplo, no momento de você chamar a fonte para dar uma entrevista, ou agradecer no final da entrevista, você tem que tratar ela com respeito dentro do texto também. E na forma de tratamento também. Você não pode fazer perguntas racistas, perguntas preconceituosas. Você tem que colocar a fonte de uma forma com que ela se sinta confortável dentro do texto e que você não machuque ela de forma alguma, né? E eu acho que é isso. A gente está aí 2h16, a gente abordou as questões que a gente queria. A Eliana quer comentar. Vai lá, Eliana. Não, é só lembrando aqui essa questão da importância da educação, né? A gente combater isso, do acesso à informação. Hoje a gente já tem a Lei 11.645, que trata sobre a importância de incluir, né, produções indígenas e elementos indígenas no currículo do ensino básico, que não é levado a cabo. Eu sei disso porque eu sou professora do ensino básico e isso não é colocado em prática. Então, eu acredito que se a gente conseguisse mudar isso desde o início, desde o ensino básico, a gente não teria necessidade, ou ainda que fosse necessário, não teria tanta dificuldade em encontrar espaço dentro da universidade. Por exemplo, para fazer eventos como esse aqui que a gente está fazendo, para questionar isso, né? Sim. Então, só para que a gente saiba que já existe um amparo legal, sim, em determinadas questões, mas não é respeitado, né? Algumas pessoas, a gente começou falando sobre, exatamente, e superior, exatamente. E quando a gente começou essa questão falando sobre essa dificuldade de algumas pessoas entenderem o racismo contra indígena como uma pauta antirracista também, vem exatamente dessa dificuldade de compreensão sobre o que é raça, o que é ser indígena, o que é o racismo estrutural, como esse sistema atua contra a gente, como isso influencia, e daí vem um papel gigantesco das mídias na influência da formação do senso comum. E o senso comum é um índio, o senso comum não é um indígena. O Levi levantou a mão, quer comentar, Levi? Então, eu só queria falar, tipo, eu concordo com o que você falou aquela hora lá, tipo, das fontes, da pluralidade das fontes. Tipo, eu só fui, tipo, eu lembro que no primeiro ano, quando a gente ia fazer alguma coisa assim, geralmente as primeiras fontes que a gente pegava era sempre, tipo, homem, branco e, tipo, de algum cargo importante, assim. Daí eu lembro que a primeira vez que eu fui ter contato com uma fonte, tipo, por exemplo, preta, foi quando eu fui fazer uma matéria sobre, eu acho que foi sobre o hip hop aqui da cidade, e daí eu tive acesso, tipo, nossa, foi outro mundo, assim, sabe, tipo, eu acho que eu não entrevistei um branco, tipo, todas as pessoas que eu entrevistei, tipo, eram pretas, assim, e eram, tipo, da periferia da cidade, então, tipo, nossa, era outro mundo, assim, para mim, sabe, e, tipo, jornalismo, o nosso curso sempre prega esse negócio de, porque é importante ter pluralidade das fontes, mas se você for ver, tipo, a maioria das matérias que a gente produz só tem sempre as mesmas fontes, é sempre branco, é sempre homem, assim, tipo, uma vez ou outra aparece uma mulher e quando é mulher é branca também. Então, tipo, essa questão da pluralidade é muito importante. E agora que, tipo, eu faço parte do CEAI também, tipo, eu reparei para ver, eu acho que, tipo, assim, até hoje, assim, tipo, pelo menos nesses anos que eu tô no curso, assim, tipo, de 2019 até agora, eu acho que eu não vi nenhuma fonte indígena, tipo, médica, assim, sabe? Nenhuma matéria, tipo, médica, escritor, tipo, deixa eu ver, de cargo, assim, que geralmente a gente entrevista para as matérias, sabe? Então, achei esse tema da pluralidade de fonte muito importante.
Você comentou ali, né, que você fez a reportagem sobre o hip hop, e o hip hop é uma cultura que ele tá muito anda de mão dada, assim, né, com essa questão das pessoas pretas e da periferia. Então, para você ter contato com esse tipo de fonte, você teve que fazer uma pauta que acaba andando de mãos dadas, né, com essas pessoas. Então, dessa forma, dá para a gente ver como é problemático, né? Acho que é isso. Mas mesmo assim, por exemplo, às vezes você pode ter uma pauta sobre hip hop e você vê que às vezes não tem pessoas negras ali que são fonte. É porque existe essa questão da apropriação, né? Então, são donos de gravadoras, produtores. Não é? Pessoas, uma coisa que eu vou citar em relação aos povos indígenas, que eu tenho visto muito eles se manifestarem nas redes, né? É a questão da ayahuasca, por exemplo. Então, gente, é um horror, porque assim, esses ayahuasqueiros, eles oferecem cursos, né, de, assim, ayahuasqueiro branco, né, gente, tô falando, não é indígena. Cursos de, sei lá, 2 horas, aí mexendo com coisas que são seríssimas, que estão todo dentro de um contexto de uma espiritualidade, né, que tem a ver com os xamãs, que tem toda uma formação de vida, né, e estão lá não só dando ayahuasca para as pessoas do jeito que eles acham que tem que dar, vendendo, ganhando dinheiro com isso, e ainda formando outros xamãs, né? E aí você tem, então, pautas sobre xamanismo que só tem pessoa branca. Isso, exatamente, Gabriel. Comercialização, apropriação cultural. Cultural e comercialização. É um isso. Comercial que é característico dessa ideia colonial, né? Eles se apropriam do que é nosso, eles descontextualizam e deturpam a ideia daquilo dali, porque a ayahuasca, assim como outros elementos das nossas culturas, são usados pontualmente para questões ritualísticas, né? Não é uma coisa recreativa, não é uma coisa irresponsável. Então, se apropriaram daquilo dali, deturparam, e agora o jovem místico usa para comercializar. É o que eles sempre fazem. Porque, assim, a nossa sociedade, ela é movida pelo capital, né? Então, você pode ver que toda vez que uma pessoa, assim, é muito comum uma pessoa branca se envolver com isso, mas ela sempre vai pensar do ponto de vista do capital. O que eu posso ganhar, né? E você ali, quando você realmente se envolve, procura entender, estudar, aprender, ouvir, né, os povos indígenas, você vai ver que são outros valores, gente, são outros valores, né, que estão em discussão. Não, o último, né, a questão do capital não aparece nunca. A gente está falando ali de subsistência, de sobrevivência, de troca, né? Então são outros valores que estão ali, que entram muitas vezes, né, em jogo por outras questões. Aproveitando isso, né, amanhã nós temos uma palestra que é uma palestra solidária, que é com o povo Funiô, que vai apresentar os seus cantos, e nessa palestra nós temos uma cobrança de taxa, que é de uma taxa que vai ser repassada totalmente para a comunidade, né? Então, nesse caso, é uma exceção do que são outros tipos de trabalho que a gente faz esse trabalho de formação e faz o trabalho que é de divulgação cultural, mas também que tem a ver com a subsistência, né, de colaborar com a subsistência desse povo. Então, neste caso, essa palestra tem uma taxa, que eu vou colocar para vocês aqui o formulário, né, para, se vocês quiserem, puderem se inscrever e colaborar com o valor que a gente está tentando arrecadar para esse povo, né. E aí, acho que tem um tempo de perguntas, né? Tem uns 10 minutinhos aí. Uhum.
Alguém tem alguma pergunta para fazer aí? Olá, galera do jornalismo. Perguntas, comentários. Comentários também? Espaço é de vocês. Podem se manifestar pelo chat ali também. Não tem problema não. Um de cada vez, calma, gente. Eu não sei se a gente tem ouvintes indígenas aqui também que possam comentar as experiências. Eu vi que tinha inscrição de pessoa indígena, não sei se ela conseguiu entrar. Mas se tiver, seria... A Mayara fez um comentário ali. Acho engraçado Então, quando Mayara, exatamente. Na verdade, não é ok, né? Mas é aquela ideia de que algumas práticas racistas, algumas pessoas consideram elogiosas, digamos assim. Na cabeça daquelas pessoas, o racismo já está tão arraigado de uma forma que eles acham que estão homenageando, e não é uma homenagem. Aquilo ali é racismo, sim. Tá? Assim como a ideia do blackface, né, de um branco ir lá e pintar o rosto de preto e simular o que eles criaram no senso comum dessa imagem do que seria o preto, quando eles fazem isso conosco também é racismo. A ideia também de que você tem uma beleza exótica. Meu Deus, eu ouvi isso a vida inteira. E você tem uma beleza exótica na cabeça daquela pessoa que ali é elogioso. E não é. Quando ele está colocando exótica, ele está se colocando em contraponto com o padrão. E o que está fora do padrão, o padrão é que deveria ser bonito. Ele pode até enxergar alguma beleza em você, mas você não está bonito como padrão. E que necessariamente você tivesse que evoluir para alcançar aquele padrão. Isso é racismo. Apesar de você estar fora do padrão, você é bonito, né? É um negócio nesse sentido, né? Assim como se faz referência, por exemplo, que bela mulata, né? Em vez de você dizer que bela mulher, né? Então, quer dizer, apesar de mulata, e ainda mulata é uma palavra complicadíssima, né? Apesar de negra, é bonita. Ela é bonita para uma pessoa negra, ela é bonita para uma pessoa gorda, né? Então, esses elogios aí, que de elogio, né? Fabiana comentou ali também, muito interessante as pautas levantadas. É realmente triste sobre a questão da apropriação cultural e o local de fala estarem tão enraizadas na nossa sociedade. É verdade. A Eliana quer comentar sobre? Acho que basicamente tudo que a gente comentou faz uma referência a isso, né? A questão da apropriação, da tutela epistemológica, do apagamento da imagem do indígena, desse movimento para nos colocar sempre de lado, à margem dessas pautas. Tudo isso são manifestações racistas. Sim. Mais perguntas? De alguma forma, com esse ideal colonial é racista. Eu tenho, eu não sei se é uma pergunta, mas é um comentário para Eliana, tipo, é que assim, a professora comentou do ayahuasca, né, tipo, eu só conheci o ayahuasca por causa que eu vejo bastante vídeo no YouTube, né, daí, tipo, eu tava vendo um vídeo daquele Richard Rasmussen, e foi ele que falou disso a primeira vez que eu vi. E daí, depois, tipo, eu fui vendo que, tipo, um monte de influencer foi falando desse negócio da ayahuasca, tipo, eles falam, eu fui lá e tomei o ayahuasca porque, nossa, uma experiência muito boa, tipo, é sempre o estudo dos vídeos, essas coisas. Daí, tipo, eu queria perguntar para a Eliana se, tipo, você acha que esse negócio tipo assim, se às vezes esse negócio tipo assim, de uma coisa da sua cultura ficar tão se atrelada, tipo, a essas influências, tipo, é uma coisa mais negativa do que positiva, sabe? Porque parece que a partir do momento que eles começaram a fazer muito, tipo, parece que virou um produto, sabe? Não é mais, tipo, um negócio de cerimônia, tipo, da cultura, é só, tipo, uma coisa que todo mundo tem que experimentar. É exatamente isso. E eis a importância também, da gente dar espaço para esses influenciadores indígenas. Porque ninguém melhor do que nós mesmos para falarmos sobre elementos da nossa cultura. Se a gente dá espaço para o influenciador branco falar sobre um elemento que não é da cultura dele, ele vai distorcer isso. Ele vai transformar isso em mercadoria porque ele está dentro daquele sistema. Eu estava falando para vocês sobre essa
a atualização do sistema colonial. O sistema capitalista é uma atualização do sistema colonial. Ele vai reproduzir todos esses fatores. Ele vai explorar essa imagem, esses elementos, de uma forma que possa lucrar e favorecer o branco. Então, quando a gente dá espaço para o ayahuasca, por exemplo, não faz parte da minha cultura. Como diz o Tremembé, no meu povo, para a gente é o mocororó. Né? Também cumpre essa função ritualística. Mas sempre que você perceber que tem algum influenciador ou alguma pessoa famosa, branca, falando de elementos que não faz parte da cultura dele, que ele não tem conhecimento de causa para falar sobre aquilo dali, vale a gente deixar o alerta, que aquilo ali está sendo detectado, e dar atenção ou procurar informações com um influenciador, com uma pessoa indígena que possa falar sobre aquele assunto. Só para dar mais um exemplo aqui, porque eu gosto de deixar as coisas bem graves, assim, porque eu acho que talvez, às vezes, só a coisa sendo grave mesmo, para a pessoa se assustar. E, às vezes, o susto é uma grande é uma grande metodologia pedagógica. Eu não sei se... Porque não adianta a gente ser sutil, né? Não adianta a gente estar falando aqui de morte, está falando de violência, está falando de estupro, está falando... E as pessoas que são privilegiadas não... Porque aquilo não chega nelas, né? Então, parece que não funciona. Vocês conhecem o Alex Atala? Já ouviram falar? Sim. Um cara famoso, né? Um cara, um cozinheiro. Vive aparecendo no Masterchef. Isso mesmo. Mó gente boa, né? Gente boníssima. Tem um monte de restaurante com comida brasileira. Sabe o que eu já ia falar um palavrão aqui, mas tá gravado. Sabe o que a criatura fez? E isso acontece demais. A Eliana, né, pode citar vários exemplos. Ele registrou, ele patenteou uma baunilha do Cerrado, que é uma baunilha de quilombolas que esses quilombolas criavam, tem ali na região deles, e que fazia parte da alimentação deles, que eles usavam na alimentação deles. Ele foi lá, descobriu essa baunilha, é um negócio que é muito bom, tem um gosto muito bom, né? Tem de monte, não precisa, já faz parte da região, você não precisa plantar, é um negócio super fácil de ter, né? E aí ele patenteou. Então, agora os quilombolas não podem mais usar a baunilha que é do território deles, e qualquer venda, só quem pode fazer é o Alex Atala. Eu vou deixar aqui no chat o link para a matéria. Né? E um monte de outras coisas, né, Eliana? Nossa, de coisa, né, de plantas. A maioria dos fármacos que hoje são produzidos pela indústria farmacêutica, inclusive lá fora, começou nesse mesmo sistema de chegarem aqui, descobrirem as nossas práticas, as nossas medicinas indígenas, as nossas tecnologias indígenas. O chocolate, gente. Chocolate que o europeu bate no peito. Né, o suíço vai lá e diz, eu sou o belga, né? Vai lá e diz, o meu chocolate é o melhor chocolate do mundo. É invenção indígena. Tudo isso, a maioria das coisas que a gente hoje consome dentro de um sistema, que é vendido como um rótulo ou como uma garantia de que é oficial ou não faz mal à saúde, exatamente, nossos povos já sabiam, os nossos povos já usavam, já praticavam, eles simplesmente comercializam isso, patentiam para dar esse tom oficial e vendem isso até para nós mesmos. Uhum. Aí ganha aquele caráter, por ser oficial, ganha o caráter de verdade. Uhum. Né? Aquele negócio que eu estava falando para vocês sobre as fontes históricas, sobre os documentos históricos. A partir do momento que passa pela tutela do branco, que passa por essa oficialização, passa a ser comercializado.
e passa a ser encarado como verdade, como o certo, o saudável. A tapioca, cara. Me revolta a moda das blogueirinhas lá fora com a tapioca e a comida brasileira. Não é brasileira, patavina não é indígena. Tudo isso são coisas indígenas. São conhecimentos nossos que foram roubados. E aí um dos problemas que a gente enfrenta aqui na universidade, como eu disse antes lá, é que essa lei 11.645 é uma lei, é obrigatório, e nenhum curso da UEPG atende essa lei como tem que atender, nenhum. Nem o curso de vocês, nem jornalismo, nem letras, nem história, nenhum. Porque assim... Não só a UEPG, outras universidades também. Aqui eu tive experiência com o US, o UFC, e também não. Uhum. E aí nós fomos chamados a atenção, né? Porque nós precisamos fazer esses ajustes. Então, essas disciplinas têm que estar nos currículos sem estar disfarçadas, sem estar dentro de outras disciplinas. Por exemplo, direitos humanos. Aí, dentro de direitos humanos, você tem lei 11.645. Não pode, gente. Você tem que discutir a lei 11.645. Como é que eu formo um professor de língua portuguesa que faça o seu trabalho de acordo com as exigências da lei 11.645? Como é que eu formo um jornalista de acordo com as exigências da lei 11.645? Nós temos alunos indígenas na medicina, por exemplo, tivemos um na agronomia, né? E esse aluno da agronomia, ele vinha de um povo que tem muito trabalho com plantação, com técnica de plantação, o povo caingangue, né? E aí ele se interessava muito por milho e comentava na aula sobre as coisas que ele assistia, e ele dizia, mas professor, isso aqui o meu avô me ensinou. Tem um nome aí, essa técnica, tem né? Está nomeado, está patenteado, está aí tudo, mas eu aprendi isso com o meu avô, com o meu pai. Aí o professor, você pode ter aprendido lá, só que agora você tem que aprender aqui, com esses nomes, e quando você for fazer o seu trabalho, você tem que usar essa terminologia que eu estou te ensinando. Então, o professor estava ensinando um conteúdo, né, sem identificar a fonte daquele conteúdo, já apropriado e ainda fazendo a correção de que o aluno não poderia trazer o conhecimento dele para discutir aquele conteúdo. É mole? Na medicina tem um monte de coisa também, várias técnicas vários medicamentos, várias técnicas de tratamento, de lidar com o paciente, né, que são de práticas indígenas, que não são citadas como de conhecimento de origem indígena. E aí as meninas vão mencionar isso, os professores saem pela tangente, né? Dizem, tudo bem, você tem isso lá, mas isso aí é um ritualístico, isso aí é, né, coisa de, né, usam palavra para diminuir a importância disso, né? E aí o aluno consegue fazer a relação entre aquele conhecimento que a universidade oferece e o seu conhecimento, e os professores resistem e causam uma série de problemas, né? Os alunos têm mais dificuldade de se sentir acolhidos, né? Uma série de problemas que na verdade, assim, quando ele faz essa relação entre o conhecimento que está aqui, não necessariamente veio daqui, né? Mas que está aqui, e o conhecimento que ele trouxe da sua comunidade, seria muito mais fácil, né? Seria muito mais fácil, então a gente... Respeitoso, né? É o justo, é o correto, é o respeitoso, e é o que colabora para que esse aluno, essa aluna se sinta acolhido no seu curso, e tenha um desempenho no curso que vai ser o desempenho, o melhor desempenho dele mesmo, né? Não, a gente fica aqui tendo uma conversa, negando verdades, né, que estão na nossa cara, em função de racismo. Isso. Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta sobre?
Eu tenho, é mais um comentário, na verdade, de, tipo, estar refletindo enquanto vocês apresentavam e tal, que por mais que a universidade pública ainda tenha que caminhar muito para, tipo, abranger tudo que é necessário, assim, de representatividade, de importância, tipo, ela desempenha um papel extremamente importante, assim, porque a própria pesquisa científica é aqui que surgem as mudanças e tal. E, tipo, todo o trabalho que os governos fazem de manutenção de poder, de cortes de verbas, tipo, de não dar representatividade, além do próprio jornalismo poderia fazer, tipo, é meio que se acomodar, assim, porque sabem que aqui é da onde surgem as mudanças, surgem as novas ideias, que, tipo, mudaria toda a cara da nossa sociedade, digamos assim, que para se desenvolver mesmo, assim, representar todo mundo igualmente, da maneira que elas necessitam. Então acho que tipo é meio que um trabalho conjunto assim para tentar calar esse tipo de coisa assim que a faculdade, por mais que tenha que desenvolver ainda mais, ela cumpre um papel bem importante, digamos assim. Muito pertinente seu comentário, Gabriel. Demais. Tem toda a razão, Gabriel. Assim como pesquisadora, professora Branca, a gente tem que pensar em formatos de pesquisa que essas pessoas sejam incluídas, não sejam só fontes, não sejam só, como é que as pessoas chamam? Informantes, né? Não, a gente precisa fazer pesquisa, fazer trabalho de extensão em parceria com populações indígenas. Aí a gente consegue realmente mudar essas práticas, porque as populações indígenas vêm, então, começam a participar aqui dos nossos trabalhos, dizendo, inclusive, que trabalhos são relevantes ou não, por mais boa intenção que a gente tenha, né? Mas eles precisam ter esse papel de protagonista, não é só de acessório, não, né? A gente tem que ter um espaço aí respeitoso. Exatamente. É por isso que o Gabriel falou exatamente que é importante a nossa presença, né, nesses espaços, não deixa de ser uma forma de resistência também. Exatamente. Isso mesmo, Fabiane, esse teu comentário tem a ver com a falta da formação de professores dentro da Lei 11.645. Né? Então, não pode ser assim, não. Mais algum comentário, mais alguma pergunta? Senão a gente vai encerrando aí. Isso, a gente encerra, que vocês têm horário, né? E aí, no próximo encontro, nós vamos ter atividade prática, então. Hoje Sim. foi mais para a gente debater, né? Uhum. No próximo encontro, a gente vai fazer outro tipo de atividade. Quer encerrar, prof? Não, encerrem vocês. Já falei demais hoje. Eu espero que tenha sido interessante, que a gente tenha contribuído de alguma forma para que esse pensamento crítico de vocês sobre o racismo, né, contra os povos indígenas seja expandido, fique um pouco mais criterioso. Eu espero que, da minha contribuição aí dentro do jornalismo, espero que vocês tenham entendido pelo menos alguma coisa do que eu tenha falado, porque às vezes eu não me expresso muito bem, mas se alguma pessoa aí já tiver aprendido alguma coisa sobre isso, já vai ter valido a pena. Estava bem nervoso, mas acho que a gente conseguiu tratar de todas as questões. Oi? Garantiu. Ah, tá. E acho que é isso, então. Obrigado pela participação do pessoal aí. Até semana que vem. Semana que vem vai ter atividade prática, então venham preparados aí para trabalhar um pouquinho. E é isso. Um abraço aí para todo mundo e bom final de semana aí para a galera. Boa semana também. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Isso. Tchau, tchau. Você aqui, prof, beleza? Tudo bem, Theo? Beleza, então. Tchau, tchau, prof.
Foi ótimo, né? Você gostou? Ah, eu gostei, eu tava muito nervoso, mas Eu eu acho sei. que a gente conseguiu. Será que a gente conseguiu mandar bem? Sim, foi Nossa, foi proveitoso. muito bom. E o negocinho de levantar a mão ali é excelente, porque aí você vê, você não precisa interromper a pessoa, né? Então a gente vai. Vocês se saíram muito bem, Que bom, então, prof. Eu tá bom? vou sair aqui, tem umas Tá coisinhas pra bom, fazer. querido. Então tá, Tchau, bom prof. final de semana. Pra você Tchau. também, prof. Por que que eu não posso encerrar a chamada? Mas eu não parei a gravação, gente, eu não parei.